E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Acelera News. E tivemos hoje o primeiro dia de pré-temporada. E a gente já começa os testes de pré-temporada com uma cena meio ridícula do Horner, que vem passando por um período turbulento na Red Bull. E eu vi informações que ele vai ser demitido no dia 18, ou no dia 18, no dia 28 desse mês. Vai ser anunciada a demissão de Christian Horner da Red Bull depois de mais de 20 anos, né? Ou quase 20 anos na Quase, chefia da equipe. quase 20 anos. A equipe é de 2005, então ele tá desde o começo. Ia fazer 20 anos ano que vem, né? Se o tempo permitir. Cara, sobre essa informação, se eu não me engano, teve alguma página assim que se relaciona com a Red Bull que desmentiu, tá? Eu não tenho Sim, certeza sim. se a demissão vem dia 28, mas ainda assim é algo pra gente ficar de olho, porque querendo ou não, dia 28 vai estar acontecendo o GP, né? Vai ser depois do GP. Então, É, é uma situação meio complexa, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente tem informações do que deve ter acontecido, mas se vai chegar ao ponto de demitirem o Horner, porque a coisa foi bem séria. exatamente. Eu acho que não, porque se fosse absurdamente séria, né? Eu acho que talvez ele nem apareceria pro teste de pré-temporada, ou se aparecesse que ele ficasse no motorhome, né? Acabasse numa das caras onde as câmeras têm acesso. Não, mas até então a televisão não sabe exatamente o que aconteceu, né? Tipo, só o pessoal internamente sabe. Ah, não, internamente Então sim, mas ele. eu quero dizer, tem um rumor, né? Tipo assim, então se realmente fosse algo muito grave, então eu acho que eles não permitiriam o Christian Horner talvez fazer essa aparição, né? Por mais que ele Acho que ele não aparecer é, seria pior, cara. Acho que se é, fosse pra ele não aparecer, era melhor só demitirem, tá ligado? exatamente. Tipo, ele não apareceu, acho que levantaria, tipo, mais Suspeitas, né? confirmações, suspeitas e tal. Acho que o fato dele aparecer e ficar com essa cara de bunda aí o tempo todo é mais. E o Newey lá, nossa, sabe quando você tá na casa do seu amigo e a mãe dele começa a brigar com ele? E Tô a ligado. cara do Newey, a gente é o Newey ali. Coitado, tem nada a O ver com a história. Horner O fez livro ali até, de bruxaria. ele fez até a barba, né, pra anunciar a demissão. Tem que estar bonito na foto do RH. E a Williams que trouxe uma concepção completamente diferente do carro, tá? No side pods, eles trouxeram aquele side pods que é parecido com a Ferrari, né? Que tem aquela depressão bastante atenuada. E entre outras mudanças, eles modificaram também o que? A suspensão foi a mesma, A suspensão foi mas a a. mesma, então ele tem até uma relação que eu vi, né, de todas as equipes, qual é o esquema de suspensão. Se eu não me engano, a Williams está usando Pushrod, olha lá. push rod na frente e atrás eu não lembro se é push rod também ou se é pull rod, mas enfim. Não é um O melhor dos. tradicional é por rod atrás. O tradicional é pull rod atrás, né? Quer dizer, o tradicional que a gente via, né? A Red Bull tá mudando esse conceito, mas. Não, a Red Bull e a McLaren E a McLaren também. usam o mesmo esquema de suspensão e só. Exatamente. Mas uma mudança bem interessante que eu queria comentar com vocês, tá? Que esse aí, a foto da esquerda é o carro do lançamento da Williams, tá? A foto que a gente viu na Line Groove, no lançamento do carro. E a da direita já é agora de hoje no teste do Bahrein, na pré-temporada. A Ó, gente tem muita consegue. mudança, né? Tem muita mudança, cara. E acho que a maior delas foi no bico e nas asas, tá? Sim. Inclusive na asa traseira. A gente vê na foto da esquerda, que é uma asa traseira um pouco mais arredondada, né? Meio parecendo com o que a Ferrari fazia. E agora eles voltaram pro conceito da Mercedes, que é aquela a asa traseira cutout, né, mais pontudinha, para tentar criar um pouco mais de vórtice naquela região, e até gerar um ar um pouco mais turbulento pro carro que vem atrás. Isso é, se a Williams andar na frente de alguém esse ano, tá? É, mas eu acho que, cara, a maior mudança que a gente vê é no cone de bico e na asa dianteira. Sim, Eles eles tiraram usavam, a elevação, né, do bico dianteiro, eles isso. mantiveram o bico e a mainplane na mesma altura. E É na isso mesma fez. altura, na mesma altura, só que eles tiveram modificações de geometria, tá? A gente vê que Sim, era um bico um pouquinho mais arredondadinho, estreito. e agora Estreito também. ele tá chato e mais largo na parte dianteira. E isso eu acho que ajuda um pouco a relacionar um negócio que a gente estava vendo, que as equipes estavam buscando, que era o quanto de pressão, né, o cone de bico sofria em alta velocidade, tá? Tem um conceito que a gente chama de ponto de estagnação,
que é basicamente o ponto de maior pressão do carro. E o ponto de maior pressão normalmente fica no bico, né? Porque ele está recebendo o ar primeiro que todas as outras partes do carro. E a Williams, cara, eu achei esse conceito interessante, tá? É um bico um pouco Cara, sabe o mais que me baixo. lembra? Oi, É Mercedes e Ferrari 2018. Os bicos. 2018, aqueles bicos um pouquinho mais baixo, né? E bem chato, Isso. né? Bem chato. A Mercedes era bem arredondada. Na verdade, até 2021 a Mercedes usava um bico mais arredondado, parecia uma medalha Exato, o bico. aquilo. Parece que eles E a Ferrari faziam o era um bagulho. arredondamento na logo da Sim, Mercedes, né? Pra dar destaque na logo da isso. Mercedes. E a Ferrari era uma coisa mais quadrada, um bico mais quadrado, mais largo. E a Sim. diferença é bem parecida com isso daí. Inclusive uma das equipes, tá? Eu acho que a única equipe que usava isso ano passado, que a Williams copiou, era a Alpine, tá? A gente até vê que a Alpine veio com o mesmo conceito de carro para esse ano, não mudou praticamente nada. Mas outra coisa que a Williams mudou, tá? Foi a altura do cone de bico, não a altura em si, mas a altura da main Dá de ver na foto da Sim, esquerda sim. que eles usavam aquele formato spoon, né? Que parece que no meio do carro ela é uma concha, uma colherzinha, né? Que dá uma dobra um pouco para baixo. E agora a dobra ela vai um pouquinho para cima. Ainda tem o formatinho de concha, só que ela, em vez de curvar para baixo, ela curva um pouco para cima. Isso é bem Isso é para interessante, aumentar tá? o fluxo de ar que vai para o assoalho, deixar Aumenta... mais limpo o ar que vai para o assoalho. Provavelmente sim, tá? É um dos efeitos que eles podem estar pensando nisso. Eu não tinha visto nenhuma equipe fazer isso, ter uma asa dianteira nesse estilo, sem ser O caminho era o contrário, né? era o contrário. Foi no começo, inclusive no começo de 2022, a AlphaTauri veio com um bico assim, eles abandonaram o conceito. Então, interessante ver o que que a Williams tá pensando, né, em relação ao bico e ao carro deles. Mas em questão aerodinâmica, parece ser eficiente, mas em questão mecânica, a gente já vai ver que a Williams, essa pré-temporada, ó, já começou com o pé esquerdo. E seguindo agora para o caminho do mal, a Red Bull ela mudou completamente, não completamente, mas mudou bastante toda a filosofia de carro que vinha trazendo, tá? Eles tinham sempre. Na verdade, é até complexo de falar que mudou bastante, porque eles sempre focaram muito numa admissão de ar lateral pequena e trouxeram pequenas também, só que duas, mas continuaram com a admissão lateral pequena, Só que agora muito porém. pequena. Só que agora muito pequena, exatamente. E quais mudanças mais a gente pode ver? A suspensão parece que a base de suspensão, toda a base do carro de suspensão e assoalho. O Newey já falou em entrevista que ele usou a mesma para 2022, para 2023 e para 2024. A maioria das coisas também deve ter sido a mesma. Então a gente não espera muitas mudanças na parte de baixo do carro. Agora na parte de cima, onde envolve mais o chassi, a gente viu mudanças na saída do carro, lá no escapamento, né? Ali ao Uhum. redor do escapamento eles mudaram. A gente viu a tampa de motor com essa saliência bem grande, meio grotesca, né? O carro parece estar com as ombreiras ali. Tem até uma entrada de ar ali, tá? E bem diferente de Exatamente. quando a Mercedes trouxe. A Mercedes trouxe meio que como se fosse um caminho ao redor do Santo Antônio, né? Que é essa anti-roll aí. Aerodinâmico. Só que agora não sei o que que eles estão aprontando, mas tem uma grande abertura de ar, tá? Inclusive, quando você Isso. falou lá que aumentou o escapamento, aumentou o tamanho da saída de Sim. fluxo, tá? É Bem como se eles interessante. fizessem um efeito solo. Só que Dentro ali do. um difusor, basicamente, essa saliência virou um difusor praticamente, né? Que entra o ar mais comprimido e sai um ar mais descomprimido. Sim, ajuda tanto no refrigeramento quanto para o quanto de ar vai chegar nas beam wings, né, que são aquelas asas que ficam Sim. mais embaixo da asa traseira. Então, acho que pode ser benéfico para eles nesse sentido. Acho não, né? Acho que já foi. A gente vai discutir isso aí depois. Da suspensão, eu não vejo nenhuma mudança de geometria sem ser no wishbone, tá? O wishbone dianteiro deles, o wishbone, para quem não sabe, é aquele. Se tu vê de cima, o carro de Fórmula 1 parece que a suspensão é em V, né? Mas na real não, Uhum. aquilo ali é o que segura a roda no chassi, os wishbones. E não sei se você percebe, Baiano, mas o dianteiro ele tem uma queda. Você vê ali, ó. Sim. O da frente é mais em cima e o braço de V lá mais atrás é muito mais embaixo, tá? Da geometria Sim. anti-dive deles. Eu acho isso interessante. Não sei o que que eles estão pensando aí, mas é uma mudança que Eles já é vinham já com uma filosofia anti-dive bastante agressiva nesse muito sentido, né? agressiva. De controlar bastante a
até onde essa transferência de peso do carro ela é transferida para frente. Até onde o peso do carro, no caso, é transferido para frente. E eu acho que eles só foram um pouco mais além. Tanto que É, o Max já falou isso em entrevista. A Red Bull foi muito agressiva na mudança, tipo, na filosofia do carro. Eles foram muito mais radicais nessa temporada. sim. Em questão de pintura, falou que não ia mudar nada, né? Vocês estão animados, o carro vai vir igual. Mas É, a asa pintura, sim. traseira, mais uma, né? A Red Bull de novo copiando a Mercedes. De novo não, né? Quer dizer, a Red Bull é mais uma equipe que copia a asa traseira da Mercedes, que é um pouco mais reta. Tem um corte meio abrupto que a gente chama de cutout, né? Lá atrás, que eu já tinha falado. Falem E do Mike Elliott agora. fala do Critica o Mike homem. Elliott. Alguma coisa ele tinha que fazer certo, né? E eu acho que na geometria dianteira eles têm uma endplate um pouquinho mais curvada, um pouquinho mais. A endplate é aquelas placas laterais que ficam na extremidade da asa dianteira, tá? Eles têm acho que de todas as equipes da Fórmula 1 atual, a Red Bull é a que tem um autowash mais agressivo das endplates em si. A gente vê que ela Traduz é Outwest pro pessoal o também. Auto Ash é quando você busca desviar o ar para fora, tá? Desviar a esteira Dos de ar pneus. para fora dos pneus, é. E a gente vê que é tão agressivo que no pneu dianteiro, na foto da esquerda, né? No pneu dianteiro, pra gente é o direito, mas na real é o esquerdo, né? Dá de ir até Mob One ali na end plate. Então, Sim. de tão agressivo que tá. E o bico, eles vieram com a mesma filosofia do. Cara, eu não lembro qual equipe que foi, mas que fez e abandonou, mas quer jogar o cone de bico até a mainplane. Em vez de tu deixar a mainplane só sendo asa, né? O Sim, cone de sim. bico em si, ele tá descendo até a mainplane. Isso é bem interessante também, ver o que eles estão aprontando com isso aí. E não sei se parece pra você, Bruno, mas o cone de bico parece que tá afundando igual a Ferrari ano passado. Lembra que o cone de Sim, bico sim, apareceu exatamente. na pré-temporada afundando? Então, não sei o que isso aí pode parecer, vai que tem algum esquema aerodinâmico muito interessante nesse cone de bico, igual a McLaren já fez o duto F uma vez, igual a Ferrari teve aquela admissão de ar no cone de bico, né, que jogava para dentro do cockpit também, que era bem interessante, aquele mini triângulozinho. Vai que Sim, a Red sim. Bull tem algum esquema parecido aí que a gente não conseguiu descobrir. Agora, falar sobre os side pods do carro, assim, Não é nunca. Zero Pod, tá? Não é Zero Pod, tá longe É, de ser. tá longe de ser zero pod, porque o side pod tá enorme, diga-se de passagem, tá bem largo, diga-se de passagem. Mas, e eu também vi ele aberto, o sidepod aberto, e toda a configuração de radiador não dá a entender que o sidepod, que o Zero Pod vai vir no Japão. Que eu vi informações no motorsport.com, lá o internacional mesmo, falando que a Red Bull se preparava para lançar um Zero Pod no Japão. E É, Japão esse ano, se vocês não sabem, vai ser logo a quarta etapa. sim. E quando abrirem, tipo, geralmente quando vão fazer uma atualização desse formato, eles já preparam a parte interna do carro naquela região, né? E não faz sentido o radiador estar disposto daquela forma se eles iriam meter um zero pod. É O que aconteceu? até interessante So- botar so- a imagem, né, do radiador aqui, se tu puder, na edição, para as pessoas entenderem a dimensão, né, sim, que o radiador é um trambolho do lado do carro. Então, isso. é Sobre o zero pod, o que eu acho que teve de zero pod nesse carro? A entrada de ar é, inspirada, né, lateral lateral. é Aham. inspirada do zero pod, no caso, porque você vê ela é mais verticalizada. Porque são duas, tem um embaixo dessa daí que tá apontando, não é isso? Isso. Tem uma Que é bem embaixo e parecida. uma em cima também. E a em cima eles fizeram o contrário do que todo mundo vinha fazendo, que inclusive já era copiando eles, né? Que era você ter uma geometria embaixo que meio que canalizava o ar por baixo. Agora eles estão canalizando o ar por cima, tá? O Verstappen tinha razão ao dizer que eles iam mudar muito o conceito de ser muito radicais, tá? Porque Não isso é que eles aí. mudaram o conceito, eles foram muito radicais no que eles já estavam fazendo em algumas coisas como suspensão. Agora, o sidepod, realmente, eu não sei. O que é É. que o Felipe Vacho, né? É o Vache, tem o Paul Monaghan também, que é o diretor técnico, e o Adrian Newey, que é o Chief Technical, Satanás. o Satanás, um dos diretores técnicos também, só que pra, a gente brinca muito com o Newey, né? Mas, tipo, hoje ele não é responsável por 40% do carro da Red Bull. O Ele não trabalho desenha o carro, ele não. Eita, a câmera mexeu aqui. Assim, Ok. acontece, acontece.
Ele não desenha o carro, ele não constrói a parte de aerodinâmica como a gente acha. Ele é mais um consultor técnico, tipo o próprio Mike. Mike não. O nome do piloto do engenheiro da Ferrari do Schumacher? Da Ferrari do Schumacher, era o John Barnard, não foi? Não, do Schumacher dos anos 2000, pô. Ah, O de aerodinâmica. O Rory Byrne. Rory Byrne, exatamente É, o que o Rory aham. Byrne faz mais ou menos a Ferrari fez assim nos anos seguintes, só que o nível com muito mais influência dentro da equipe, mais caneta. É. A gente vê os três pilares, né? O Newey na parte de consulta técnica, o Vash na parte de desenvolvimento do carro e o Paul Monaghan, tá? Que é meio que o chefe dos dois, assim, que guia toda a produção e o desenvolvimento do carro como um todo. Então, é um trio bem interessante aí e é o triângulo do capeta, né, Baiano? Do pacto. O pacto, é. Eu, inclusive, falei com o Paul Monaghan em Singapura e é um cara bem legal, bem mente aberta, assim, e ele gosta de ouvir, ele gosta de analisar muito as ideias e dá de ver, tipo assim, ele tem um olhar muito, muito perceptível. Que ele gosta bastante de olhar pra alguma coisa e na hora sacar o que que fez, né? Tipo, pra quem não sabe, eu participava de uma competição que era o F1 Schools e a gente construía mini carros, né, de Fórmula 1 como esses aqui, mini protótipos. E eu mostrei o carro pro Monaghan lá em Singapura e ele olhou pra minha asa dianteira e falou: Cara, você fez um defletor tal forma, tal forma, tal forma, isso é interessante. Daí eu falei: Foi isso mesmo que eu pensei. Então, a mente dos engenheiros, cara, da Fórmula 1 é absurda e os da Red Bull em específico só provam isso que eles estão levando ao limite, né, ao extremo. E para finalizar essa parte técnica, né, em relação aos carros da pré-temporada, eu acho que é legal a gente comentar o carro da Mercedes, que a gente não fez um vídeo sobre o carro de 2024, mas sim sobre o que a gente esperaria sobre o carro da Mercedes 2024. E muitas das mudanças aconteceram, né? A geometria dianteira ficou um pouco maior. E eles têm uma coisa muito interessante que é o terceiro flap. Ele Ó, galera, acaba. só uma coisa que eu queria comentar. Se vocês verem lá as wishbones que a gente falou da Red Bull, aquelas da suspensão ali, tá vendo? Você vê que é muito mais reta, a da Red Bull é muito mais Angulada, né? apontada, é muito mais Isso. angulada, se você ver. Não sei se você consegue mudar, só pra galera ter uma noção, Uhum, consigo apontar sim, com o aqui, ó. mouse aí. Olha pra Aqui, ó. suspensão da Red Bull. Tá vendo? Uma tá muito mais apontada para baixo e para cima e a da Mercedes tá muito mais paralela, volta lá, tá vendo? A Mercedes tá Isso. muito mais paralela. Muito mais Agora paralela. pode continuar. Ok. Acho que a coisa mais interessante, na real, né, do carro da Mercedes, além da pintura ser muito bonita, é a mudança na parte dianteira do carro, tá? Que a gente tem na asa dianteira, né, uma main plane, que é meio que como se fosse a asa principal, e tem mais flaps, que são pequenas asinhas, tá? Que são essas dobras para cima que a Mercedes tem, que todos os carros têm na real, né? É obrigatório ter flap, A mas Mercedes sem criadores de vórtex não é nada também, né? exatamente, não, como se, eu acho que só não mais do que a Red Bull com aquelas barge boards de 2021, que eram absurdas também, né? Mas Puta que pariu. o carro da Mercedes, cara, né, na asa dianteira você vê que o terceiro elemento de asa, o último, o elemento mais de cima, em vez dele estar ligado no bico, como todos estão, ele acaba no meio e tem Sim. um meio que um cabinho, alguma coisa de metal que liga aquilo ali no bico, porque foi uma área muito cinzenta do regulamento que eles exploraram, tá? Que diz que todos os elementos de flap devem estar ligados ao cone de bico. Must be connected to the nose cone. E eles falaram, ok. Não A gente falaram vai o que. conectar. A gente vai conectar e meter um cabinho. E por que, que isso é tão interessante? Porque antigamente, no antigo regulamento, os flaps eles não eram conectados no cone de bico. Eles acabavam assim no meio do nada. Sim. E isso fazia com que gerasse um vórtice muito poderoso, tá? Que vórtices é um vento que meio que faz uma espiral e vai expandindo com o tempo. É o É, vórtex, pessoal, ele energiza o ar, dá mais energiza, isso, energia ao ar, isso. Ele é muito mais para deixar, energético do que a turbulência, né? e chega com mais velocidade onde eles querem. Tipo, se você quer colocar ar no seu difuso, no seu assoalho, ele pode Normalmente, seguir o fluxo limpo, normal, ou ele pode ir rodando, o que seria tipo um furacão.
Isso, Entendeu? Tipo uma brisa de ar passando e um furacão é um vórtex. isso. Então eles É, querem fazer mini furacões para chegar com mais potência e otimizar ainda mais a aerodinâmica do carro. isso, porque na asa traseira, na asa dianteira, perdão, por causa da angulação da asa que é muito alta, né? A gente vê quase que o último flap está quase na vertical. Isso acontece um descolamento de fluxo, tá? Ou seja, ali é criada turbulência atrás da asa dianteira. E quando você faz um vortex, os vortex eles têm muito mais energia, muito mais velocidade do que a turbulência. Então o que o Baiano falou de no difusor você usar vortex é real. Não sei se vocês vão lembrar do difusor soprado, do difusor coanda. Sim, sim. A galera usava muito a admissão de ar ali, muito vórtex, para conseguir criar meio que uma parede de ar. Porque o vórtex ele é um pouquinho menos enérgico, ele é muito mais enérgico, só que com menos velocidade do que o fluxo normal. E isso faz com que crie paredes, caminhos de ar. Ou seja, a melhor maneira de você conseguir manipular a turbulência é através do vórtex, através desses vórtices que eles fazem. E foi uma sacada, cara, genial da Mercedes de conseguir voltar com o Y250 na asa dianteira de uma maneira bem criativa, né? Dá para dizer criativa, e que é esperado que dê um rendimento ainda melhor para os splitters dele, tá? Os splitters são esses caminhos de ar, né, que levam ar para o assoalho, que tem embaixo dos sidepods, né? Que estão meio que substituindo as bargeboards. Então, foi uma solução bem criativa deles e as equipes têm que esperar para ver se elas vão protestar contra ou se vão deixar de novo igual o Zero Pod foi, Coitado, né? coitado. A Mercedes É, já tá toda fodida, ainda vão processar. Imagina a Red Bull ainda fazer protesto. É foda, né, Red é Bull? Vocês foda. também estão querendo melhor pescar de bomba no Rio, cara. É que depois do Zero Pod, né, todo mundo quis protestar de cara, esperou pra ver e viu que era uma droga e não precisou protestar, né? Não, deixa do jeito Outra que coisa, tá eu bom. achei, assim, a Mercedes fez carros bonitos, cinzas, prateados e pretos, só que tentaram misturar, eu achei feio esse carro aí, tá? É, eu achei um Essa pouco, eu pintura achei eu mais achei feia. bonitinho, tá? Quer dizer, ele visto de alguns ângulos é bonitinho. Tá, na real, qualquer um visto de algum ângulo pode se tornar bonito. E essa Mercedes não é Menos eu e diferente. você. Que A gente isso. é exceção. A gente é Mas, ó, exceção da regra. outra coisa também que eles modificaram foi o side pods. Na verdade, a admissão de ali tá bem mais estreita, uma coisa mais elevada, copiando mais ou menos o que a Red Bull fazia no passado. Uhum. É, Porém, e ela tá meio triangular também, tá? Dá até pra fazer sim, um triângulo. Eu não sei se meu mouse vai estar em cima, mas tipo, no vídeo ele tá em cima, pra vocês não sei se vai estar, mas ele tá tomara. fazendo meio que um triângulozinho aqui, tá? Essa uma admissão de ar bem criativa também da Mercedes. Eu acho que eles estão sendo bastante agressivos pelo terceiro ano seguido. A questão é que em dois dos três não deram certo. Temos que ver se nesse terceiro vai. Mas é interessante. O motor Mercedes, assim, não é aqui um motor que precise de tanto arrefecimento. A gente vê que eles não têm tantas aberturas de ar ao longo do carro, né, como as outras equipes têm. Então, talvez um sidepod mais criativo já seja o suficiente para conseguir refrigerar Cara, bem. motor nesse novo regulamento também é meio que tá equilibrado. Eu acredito muito que tá muito equilibrado. Se motor fizesse diferença, eu acho que a Red Bull não estaria dominando assim. Uhum. Porque com todas essas proibições de desenvolvimento de potência É tanto e que que os só pode motores mexer eles estão congelados até 2026, sim. né? Então você não pode mais. Congelados pero no mútil, né? Porque tem sempre a questão pode ter atualização em relação à confiabilidade. E aí, Uhum. nesse meio de atualização para confiabilidade, as equipes metem no meio aí umas potências extras a mais. Sempre, sempre. Mas não é problema, tá? Quem fala que a Red Bull tá dominando por causa do motor não tá sabendo nada de Fórmula 1, porque não tem nada a ver com o motor. O motor tá congelado desde 2022, então Desde esqueçam 2021, eu acho, essa na real. conversa. Não, não, 2022 eles permitiram Ah, uma mudança, é aprimoramento na verdade, né? potência até setembro. Justo, verdade, verdade. Tanto que o motor menos potente da Fórmula 1 hoje é o motor Renault, o motor da Alpine. E a gente vê E que a Alpine depois o tem Honda. e depois o Honda tem, na real, acho que o Mercedes é um pouquinho menos potente que o Honda ainda, mas Acho a difícil. gente vê, tipo assim, a Alpine, ela é disparado o pior motor da categoria em questão de potência. A gente vê que eles perdem, às vezes, até 45 cavalos pro concorrente mais próximo. Mas, cara, 45 cavalos é coisa que você consegue tirar em chassi, em redução de arrasto, em aerodinâmica, sabe? É mais competência técnica do que potência em si, sabe? Do motor. Então, meio que não Sim. faz tanta diferença. Mas é isso aí. Vamos ver o que a gente pode esperar da Mercedes para esse ano. E aí são as
telemetrias de hoje, tá? Na verdade, a principal telemetria, né, que é da volta mais rápida de cada uma das equipes. E É, assim, gente, claro, ainda é cedo, é teste, não dá pra gente, nossa, falar, nossa, tal equipe tá assim, eles estão pilotando assim, porque eles estão ainda longe da pilotagem. O carro desse ano deve vir para ser 1 ou 2 segundos mais rápido do que o carro do ano passado. E o Verstappen tá, sei lá, a 3 segundos acima do normal. Então não é muito a se levar em consideração que a gente tá vendo aí. não é tão de levar em consideração, primeiro porque a gente não sabe, tá? O quanto de combustível cada carro estava carregado durante essas voltas, tá? Muitas partes dessa telemetria meio que podem ser consequência do quão pesado o carro estava, porque, claro, se o carro está mais leve, você consegue dar o pé, tem que dar o pé um pouco menos agressivo por causa da comparação de peso e potência, você consegue virar o volante um pouco mais agressivo porque o carro permite, enfim, questão de peso, Freia um centro de pouco massa, depois também, né? freia um pouco depois também. É, Mas o principal ponto que a gente vai mostrar para vocês, inclusive depois, na dominância, né, desses três caras, que foram os três mais rápidos, né, Verstappen, Norris e Sainz, é o quanto a McLaren era mais rápido na curva 4 e na curva 13 ou 14, se eu não me engano, que eram as curvas que você faz um late apex no Bahrein, tá? Que é aquela curva logo depois, antes de fechar o primeiro setor, e aquela curva logo depois que você fecha o segundo setor, depois de uma subidinha, que é um S lá, a McLaren estava mais rápida lá. E uma coisa que chamou muito a atenção na telemetria, e acho que é a única coisa que chama mais atenção que tudo, é o quanto o Verstappen era um pouco mais agressivo no freio na curva 6 e isso ele conseguia rotacionar o carro mais, tá? É, Usando os pedais ao invés do volante, tinha mais velocidade, tá? A telemetria de cima é a velocidade ao longo da pista e o de baixo é em questão do pedal, tá? Então a gente vê que o Verstappen na curva 6 ele era um pouco mais conservador em questão de aceleração, mas ele conseguia rotacionar o carro de alguma maneira ali que ele ganhava mais velocidade na curva 6. Obviamente, de novo falando, a gente não sabe quanto de combustível os outros carros estavam para ser mais lento que o Verstappen nessa curva. Mas querendo ou não, por ser um S de alta velocidade, que meio que você tira o pé, dá um toquezinho no freio, um blip, né? E depois volta a dar o pé, é coisa que a gente gosta de ver e é o estilo de pilotagem bastante do Verstappen até. É tipo um estilo de curva que o Verstappen gosta. E a gente pegou esses dados aí do F1 Telemetry Data e a gente consegue ver quanto tempo as equipes passaram durante uma volta com o pé no acelerador, né? E a Aston Martin e a Red Bull foram as equipes que mais passaram com tempo no acelerador. Assim, no caso da Aston Martin, reflete muito mais uma equipe com problema de aceleração, com problema de atingir uma boa velocidade final, e aí você passa mais tempo no acelerador do que eles estarem muito bem arrumados aerodinamicamente. Tanto que acho que eles têm uma das piores, se não a pior top speed até agora, né? Eu acho que é a Mas ainda pior. assim, não dá pra gente analisar quase nada porque é só teste pré-temporada, então a gente não sabe ainda qual mapa de. Não sei se ainda tem mapa de motor, né? Será que ainda Tem, modifica o mapa de tem. motor? Tem mapa de motor, mas você não pode modificar durante o final de semana. Ah, beleza, mas agora durante os testes pré-temporada deve dar à Tá vontade. liberado, eu acho, sim. Então a gente não sabe mapa de motor, a gente não sabe combustível que usaram, a gente não sabe os programas de treino que eles usavam. Pode ter programa de treino aí para conservar pneu e a gente não sabe como é que o carro reage em relação a conservar pneu, em relação à temperatura de pneu e freio. Tem vários programas de treino que a gente não sabe exatamente como é que quer que as equipes querem analisar, então não dá para levar tanto em consideração. Aqui é muito mais suposição, tá, em relação aos dados que a gente já sabe da temporada passada Esses são os e, dados que a gente tem no caso, e né? os dados que a gente tem agora, né? Então, muito disso aí é suposição porque muitas variáveis que a gente não tem acesso influenciam nisso aí, tá? Então é Sim. mais tentando trazer para vocês o que pode se passar durante a temporada e durante a primeira corrida do Bahrein. Aí aqui o dado que o Baiano falou, né, das equipes do Speed Trap com e sem o DRS, a gente consegue ver que as duas piores equipes em Speed Trap é a Aston Martin e a McLaren, então talvez mostrando aí maior load fuel, né, tipo mais combustível no carro, às vezes um carro com maior arrasto, ou às vezes realmente o motor Mercedes não está performando bem, mas isso aí é mais para ver o delta de velocidade, né, que as equipes estão ganhando com o DRS. E a gente vê que os três DRS mais eficientes do grid
é o da Red Bull ou da Alpine ou da Aston De Martin novo, pra também. variar. Os caras são desgraçados, né? São mesmo. O pacto foi feito mais uma vez. E agora, para finalizar, para corroborar o que a gente afirmou em relação às outras equipes, a gente trouxe esses dados aí maravilhosos, onde mostra onde cada equipe estava melhor. E assim, a gente consegue ver a Ferrari sempre no final das duas retas principais ali, ganhando em velocidade, né? Tanto que se a gente Mostra voltar uma... pro gráfico do DRS, aqui, ó, a Ferrari era com maior speed trap, né? 298. Sim, Então mostra que eles têm uma aceleração e uma velocidade de reta bem o eficiente até. motor é bizarro da Ferrari, A, bizarramente aerodi- potente. a aerodinâmica é para os fracos que não sabem fazer motores, né? Enzo Ferrari já Enzo disse. Ferrari já dizia. E aí a gente consegue ver também a Red Bull não, a McLaren também com alguma vantagem em curvas de média. Dá para dizer que são curvas de médias ali, né? E a São curvas de Ferrari nas média, sim. curvas de baixa velocidade, as curvas de mais baixa velocidade da pista, a Ferrari se saindo bem e a Red E Bull na aceleração. curvas de alta também, né? A curva 11 e 12 são curvas de alta, os S da 5 e da 6 é aqueles S que eu falei que o Verstappen gosta de fazer, né? Que é o carro rotacionar com um blip no Sim. freio, né? Então, Não, aí a Red Bull domina nas a curvas Red de Bull alta. domina nas curvas de alta. E, de novo, não são dados concretos. Será que vai refletir na primeira corrida do Bahrein ou não? Né, Isso aí difícil, já difícil. é outra questão. Talvez esse mapa aqui do nada esteja até dominado pela Williams na primeira corrida do Bahrein. A gente não sabe, né? É, Mas é Mas um dado. a gente sabe que eles estão ansiosos para saber alguma coisa, então a gente já fornece a nossa audiência com informação. E isso é informação, apesar dos problemas de ser teste ou não, é informação. Querendo ou não, é informação sim, e são É. informações úteis, né? Para quem gosta de analisar o que está acontecendo no dia de teste, eu acho que é um prato cheio ter esse Twitter aí do Telemetry Data também. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Não fiquem tão desanimados com a Red Bull andando tão bem, porque as coisas tendem a mudar. Curte, compartilha, comenta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.